Como vemos, tudo branco a sul, tudo cor de pedra a norte. O que, obviamente, não é verdade. Nós, em Évora, eu fui professor, como o professor Mário Mendonça também, pusemos, por exemplo, os nossos alunos, com o misturismo que vocês fazem a raspar, por exemplo, em Monsaraz, começamos a descobrir que Monsaraz, por exemplo, estava cheio de cores. Mas quando visitamos Monsaraz, parece a aldeia da Branca de Neve e os Sete Anões, ou um palácio do Walt Disney, toda branquinha, muito pura, muito alta, sabe? Faça, por favor. O terceiro higienismo é o nosso higienismo, das pessoas da arquitetura, do movimento moderno, de uma cultura com a quem nós estamos agora a travar contas, de alguma maneira, num processo a que Freud chamou a morte do pai. Nós estamos a matar o pai. Nós adoramos o pai, Corbusier, Lúcio Costa, mas nós temos que o matar, senão estamos feitos. A nossa geração não vai poder ser se ficarmos eternamente ligados às teses do pai. É um processo que Freud chama a morte do pai. Morte figurada. Um corte que todas as gerações devem fazer para serem, senão não vão ser. E, portanto, temos hoje que travar contas com este mundo, o mundo moderno, que tinha, sob o ponto de vista das cores, ideias bastante definitivas. Aliás, por exemplo, quem dá a teoria da arquitetura lê logo Adolf Loos, e Loos dizia que o único lugar, por exemplo, para uma coisa que abundava na arquitetura histórica, que era o ornamento arquitetural, o único lugar possível era os túmulos ou os cemitérios. Ou seja, morte à arquituração, morte ao ornamento, viva ao quê? O jogo sublime dos luz sobre luz. E que conduziu a algo que foi uma cultura monocromática na arquitetura. Mesmo os grandes heróis como Corbusier estavam longe de ser monocromáticos, sabemos que não são. Mas aqui há sempre revoluções. Os meus alunos adoram, por exemplo, o neoplasticismo holandês. E adoram porquê? Porque com aquele vermelho muito forte, com aquele azul e com aquele amarelo, julgam que já são modernos e, portanto, dominam completamente o vocabulário moderno. Portanto, as vulgatas resultam muitas vezes bem sob o ponto de vista pedagógico. A verdade objetiva é que nós estamos sempre a tentar dizer que o conceito, a teoria é que conta, mas, na verdade, a cópia é muito mais eficaz, como todos sabemos, da arquitetura. Passo, por favor. E, portanto, esta estética purista do branco, do monocromatismo, invadiu muito a nossa forma de pensar como projetistas. E aplicamos a mesma lógica quando atuamos sobre aquilo que é impuro, que é o antigo, que é o histórico. Passo, por favor. Este processo da morte do pai está muito presente hoje na cultura. Por exemplo, Le Corbusier publicou um livro, que penso que conhecem, com as suas viagens no Oriente, que se chamava Quando as Catedrais Eram Brancas. E agora, quando nós estamos a matar o pai, fazemos livros como o do Brandenburg, que dizem quando as catedrais estavam pintadas. Isto, como é que é? Eram brancas ou estavam pintadas? Obviamente estavam pintadas. As catedrais estavam pintadas como aos tempos gregos, que Corbusier descreve como máquinas exatas de pedra. A máquina exata de pedra que estava pintada. Todos nós que já assistimos às escavações arqueológicas, vemos que se extraem pedaços de monumentos que estão cheios de pintura, que muitas vezes não aguenta, não é? Não resiste, mas eu já assisti isso na Sicília e é verdadeiramente brutal. Passo, por favor. Como vocês veem aqui, por exemplo, fragmentos de templos gregos com ornamentação que envergonha um pós-moderno dos anos 90, não é? Que era exclusivamente, eu diria efusivamente decorado, pintado, ornamentado. Passo, por favor. E sabemos isto, na verdade, do século XIX. Demoramos algum tempo a saber. Porquê? Porque nós todos falávamos, por exemplo, da cultura grega, de onde vinha a cultura clássica dos romanos, mas tínhamos dificuldades em conhecê-la. Porquê? Muito simples. O Império Otomano dominava a Grécia e só depois da derrota em Viena, já a meio do século XVIII, foi aí a primeira vez que voltamos, nós, no fundo, ainda usamos a arquitetura dos gregos que não conhecíamos. Nós só começamos a conhecê-la a partir de meados do século XVIII. Porque quem fosse a Atenas fazer desenhos da arquitetura grega, ficava sem pescoço, os turcos matavam. Portanto, só a partir do século XVIII e do século XIX é que começa a surgir toda a Europa tábuas que nos mostram uma coisa que muda muito a ideia que tínhamos. O próprio neoclassicismo tinha uma ideia da arquitetura, da regra clássica, como uma coisa essencialmente volumétrica, essencialmente racional e sem a intempérie da cor.
A cor, para muita gente, é tomada como uma coisa impura. Não é do domínio do racional. Por exemplo, o próprio ensino do desenho, segundo a regra clássica, nós começávamos por fazer o desenho, o esquiço, depois fazíamos o retoque, e depois é que fazíamos o guiar ao escuro, e depois no fim é que chegava à cor. Havia uma metodologia de ensino da regra de pintura e onde havia cada coisa no seu tempo e partia sempre do predomínio do desenho, que aliás em arquitetura nós sabemos que é fundamental. Eu próprio, quando esquiço muito mais a preto e branco do que a cores. Às vezes tenho uma borra de café, pego um bocadinho de borra de café e faço uma sépia, qualquer coisa assim, mas muito poucos de nós usam aguarelas ou a cor, nós pensamos muito a preto e branco. Isso tornou-se quase uma norma. Ora bem, por exemplo, no século XIX, vários autores mostram-nos que não era bem assim, começam-nos a mostrar constituições de como era a arquitetura clássica, toda efusivamente preenchida de cor. Que aliás vemos, é como se fôssemos cegos. Porque se formos, por exemplo, a Veneza e vemos aquelas igrejas magníficas, cheias de embutidos de pedra, vemos que a arquitetura sempre utilizou a cor. Só que esta cor é eterna, porque é da pedra, a outra muitas vezes é muito variável. Muitas vezes a cor na arquitetura não tem a durabilidade da pedra, mas tem micros de uma camada pictórica que não dura muito. Fácil. Depois, nos anos 80, houve uma espécie de explosão de cor outra vez. Por exemplo, no caso português, traduziu-se o surgimento de uma série de projetos de arquitetos pós-modernos, como vemos aqui do lado esquerdo de Tomás Taveira, que ainda por cima usavam cores extremamente garridas. Era uma espécie de regresso ao popularucho, à cultura popular, art pop, e que depois também resultou num problema. E um problema que nós temos, nós estamos a trabalhar agora na Faculdade de Arquitetura de Lisboa, a colaborar na reabilitação de bairros sociais de baixo custo, e muitas vezes nas reuniões com os habitantes, a primeira coisa que eles nos dizem é: por amor de Deus, não nos façam cores de arquiteto. Não querem cores fortes, porque aquilo que julgávamos que era uma alegria do povo tornou-se num anátema, tornou-se numa espécie de linguagem de bairro popular, de favela, o que é uma coisa extremamente interessante. Como é que as coisas, nós pensamos que vamos ser democráticos e todos para a frente, e depois a coisa resulta. Eu diria que às vezes nós arquitetos devíamos fazer o oposto do que pensamos, porque quando queremos fazer uma coisa, o resultado muitas vezes é exatamente o oposto do que desejamos. Enfim. Portanto, a arquitetura ainda toma muitas vezes a cor como uma coisa pouco séria, uma coisa de, em Portugal dizemos, de mariquinhas, um homem que não tem pelo na dentro, não é? Um homem sério não se preocupa com estas coisas, preocupa-se com as coisas mais importantes. E esquecemos muitas vezes que a cor é algo de profundamente inato. A cor é algo que, digamos, eu penso que isto é um bocadinho lógico. A arquitetura pode ser tocada, nós podemos apalpar a arquitetura, podemos lamber a arquitetura, acho que vai ser um bocadinho salgado, mas a arquitetura foi feita para quê? Essencialmente. Qual é o maior drama que pode acontecer a um arquiteto? A maior das desgraças? Para mim é ficar cego. Eu acho que para um arquiteto com um A grande, podem cortar a mão, podem cortar o braço, agora se ficar cego é uma coisa absolutamente horrível. É pior dos desastres que eu acho que pode acontecer. Porque a arquitetura foi feita para ser vista, foi feita para ser percebida. Portanto, não faz sentido nenhum, se a arquitetura foi feita para ser usufruída pelos olhos, nós abdicarmos desta visualidade e do papel que a cor tem nessa visualidade. Claudia Ramon, uma italiana, inventou um termo que eu gosto muito, o termo colore loggi. Nós usamos muito em Portugal o termo genius loci. O que é que queremos dizer com o genius loci? Nós achamos, em Portugal, que os portugueses foram dos povos que melhor trabalharam com os lugares, com os sítios. Nós nunca tivemos a catrafada de homens dos espanhóis que permitem chegar à América e fazer cidades ortogonais de quem tem muito poder, de quem tem muitos jovens para fazer. Nós nunca tivemos isso. Portanto, nós portugueses nunca fizemos isso. A nossa rua direita é sempre torta.